Essa notícia, gente, quero falar primeiramente o que que aconteceu, o que que foi essa operação, tá? Esse que tá aí na tela, em destaque, é o presidente do INSS, agora demitido, o Alessandro Stefanuto. Na verdade, ele pediu demissão, mas foi toda uma negociação mesmo. O presidente Lula pediu para o Carlos Lupe, o ministro da Previdência, para que ele, então, fizesse essa orientação, né, da demissão do Alessandro Stefanuto, e ele, agora, no fim da tarde, pediu a demissão. A operação que aconteceu hoje cedo, ela é em parceria entre a CGU, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal. Essa operação que chama Sem Desconto, e ela estava investigando um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Essa operação ela contou com 700 policiais federais e 80 servidores da CGU, que cumpriram 211 mandados de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor, gente, preste bem atenção, tá? No valor de 1 bilhão, de mais de 1 bilhão, e 6 mandados de prisão temporária no Distrito Federal e mais 3 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Então, basicamente, o que consistia essa operação? Aqui eu trouxe alguns destaques, tá, do que eu fui acompanhando no noticiário. Essa informação é do G1, tá, o site da Globo, do jornalismo da Globo. E tem uma informação bastante importante, e a gente sabe, inclusive, que nós temos aqui um histórico, o Brasil tem um histórico de sermos leitores de manchete. E esse é um grande problema. Eu estava acompanhando a entrevista do ministro da CGU e ele trouxe uma informação a respeito desses 6,3 bilhões de desvio. Não é necessariamente o desvio, tá? O que temos de informação, que foi explicado pelo ministro da CGU, é que entre os anos de 2016 até aqui, os descontos dessas associações, que são entidades que fornecem serviços, por exemplo, jurídicos, academias, serviços de saúde. E aí, a partir desses serviços que são, em tese, acionados, né, são contratados pelo pensionista ou pelo aposentado, ali, então, o valor é descontado no salário, descontado em folha, em torno de R$ 40 a R$ 50 era a média desses descontos. Então, segundo a investigação da CGU, o ano de 2016 até o momento da deflagração dessa operação, o desconto total, ele está na casa desse valor, tá? De 6,3 bilhões. Mas o que ainda está no processo de investigação é o quanto desses 6,3 bilhões foi feito um desconto de maneira irregular, ou seja, sem a autorização desse aposentado, dessa aposentada e desse pensionista. Então, vejam, não é como tem muita manchete colocando aí, as pessoas, como eu disse, né, a gente é muito leitor de manchete no Brasil, está dizendo que houve um desvio de mais de 6 bilhões. Isso é uma investigação da CGU de um valor que eles têm sobre tudo o que foi descontado, mas não necessariamente tudo que foi descontado dessas associações significa que foram feitos sem a autorização. Então, isso está dentro da esteira da investigação da CGU, certo? Então, acho que é só para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas questões todas que eu for colocando, podem colocar aqui e a gente vai conversando, tá? Mas só para vocês entenderem, porque é isso. Para o clickbait, para a manchete, para o noticiário, acaba vindo esse tipo de informação, tá? Então,
pergunta e a investigação, ela está tentando dar conta exatamente disso. Qual é o ponto da ilegalidade dentro desse universo de 6,3 bilhões? E o que se tem, segundo a CGU, são cerca de 130 mil denúncias sobre descontos que não foram autorizados. Ou seja, o aposentado, a aposentada, o pensionista, a pensionista não pediu esse desconto. E aí, dentro da investigação, o que se tem, inclusive, que a controladoria ela está apontando, é que cerca de 40% dessas entidades, então, credenciadas junto ao INSS, não têm a documentação e o mínimo de estrutura para poder oferecer aquele serviço que então a entidade, né, a associação, dizia oferecer. Por isso essa operação aconteceu nesses 3 estados, mais o Distrito Federal, e foi nesse universo gigantesco de 700 agentes da Polícia Federal, porque eles foram investigando que entidades são essas, que estruturas que elas têm. Elas estão de fato oferecendo o serviço pelos quais elas dizem, segundo o credenciamento que está lá no INSS? E aí o que se está sendo colocado que não. Ou seja, gente, isso é um escândalo. É um escândalo. E aí vejam, ainda que esse valor de 6,3 bilhões é um valor que está sendo rastreado desde o ano de 2016, a investigação na CGU, ela começa em 2023, tá? 2023 é que começam, então, essas investigações. E aí o que se tem, como eu acabei de dizer, são essas entidades credenciadas e que sequer, então, têm documentação e menos ainda estrutura para oferecer esses serviços todos, tá? E aí, como consistia? Esse serviço, esse acionamento desse serviço, ele pode ser contratado via aplicativo, e contratado e cancelado também o serviço, né, via aplicativo. E o que foi sendo desconfiado, todas essas denúncias e essas investigações que a CGU foi fazendo, entrevistas mesmo, né, com esses pensionistas, com esses aposentados, aposentadas todas, de que essas pessoas, elas, de todas as que foram entrevistadas, foram pesquisadas, mais de 70% não tinham acionado o serviço. Não tinham ativado esse serviço. Então, o esquema criminoso, que a gente percebe, ele começa de dentro, né? Quer dizer, quem é que então, dentro do processo todo de acionamento, através do aplicativo, através de ligação que são feitas também, nós estamos falando de pensionistas e aposentados, né? Dentro dos aposentados, inclusive, a gente está falando de pessoas mais velhas, mais idosas, que sequer conseguem, de alguma forma, ter um manejo, por exemplo, com relação ao aplicativo. A gente sabe disso, isso não é etarismo. O serviço, DG, são entidades, associações que ofereciam serviços de, por exemplo, jurídicos, serviços de saúde, são entidades que têm credenciamento via INSS para oferecer esses serviços, tá? Academias, por exemplo, e aí o desconto ele era mais ou menos ali na casa de R$ 40, R$ 50, segundo acho que é Vinícius Carvalho, que é o ministro da CGU. E aí então, na verdade, imaginem, quando chega na folha, muitas vezes esse pensionista, esse aposentado acaba não observando ali aquele desconto, né, não necessariamente, ou então quando vai observar, de repente já descontou 2, 3 meses. E aí nós estamos falando, gente, num universo de cerca de 6 milhões de pessoas. É muita coisa. E aqui, olha só, eu destaquei essa manchete, eu estava preparando aqui o programa mais cedo, eu destaquei essa manchete de que o presidente, ele foi afastado, né, que essa é a informação um pouco mais cedo, só que aí atualizando para vocês então,
como eu disse, ele foi demitido, tá? Então, assim que essa operação foi deflagrada, o presidente Lula foi, acionado, enfim, foi informado, e o então Alessandro Stefanuto, ele pediu demissão agora no final da tarde. Assim, pediu demissão não, né, ele foi demitido, mas aí tem toda uma tratativa de uma conversa entre o presidente Lula e o ministro, da Previdência, o Carlos Lupe, e aí então essa demissão aconteceu. Então, gente, o que nós temos aqui, inclusive no final da manhã, quando estava acontecendo a operação, houve uma coletiva de imprensa, e aí que foi apresentados esses dados, essas informações todas, pelo ministro da Justiça, o Lewandowski, junto com o Carlos Lupe também, que no primeiro momento disse que precisaria aguardar para verificar as investigações, pelos possíveis demissões, né, afastamentos de funcionários, enfim, porque além do ministro, outros funcionários também foram, do presidente, aliás, outros funcionários também foram afastados. Então, num primeiro momento, o Stefanuto, ele foi apenas afastado, só que aí depois ele foi demitido, né. E aí, gente, o que nós temos então, eh, o que eu queria trazer de informação para vocês, eu estava conversando até mais cedo com o pessoal aqui do canal, né, do Farol, porque assim, segundo o ministro da CGU, então o que nós temos? De novo, esses 6,3 bilhões não é necessariamente desvio, tá? É o que foi descontado dentro desse período, de 2016 até a deflagração desse, dessa operação. E aí, dentro desses 6,3 bilhões, o questionamento é quantos desses há um desconto que não foi autorizado por essas pessoas todas. E, sinceramente, como eu disse, a gente está tratando aqui de um universo de 6 milhões de pessoas. Que nível de fiscalização vai ser, vai ser possível para que se chegue num número exato? Pode ser que aconteça, mas sinceramente, gente, sinceramente, eu não sei. Como é que você vai, ao longo desses anos todos, né? Quase 10 anos, 2016 para cá, 9 anos. Esse universo desses valores todos, para descobrir o quantos desses foi descontado, qual é o nível de fiscalização. Agora, uma coisa é certa, isso é esquema de dentro para fora. Essas entidades que sequer têm documentação correta, sequer têm instalações, têm estrutura mínima para oferecer o serviço que segundo iriam oferecer, estão credenciadas e têm um acesso para receberem esses valores através desses descontos, isso é esquema de dentro para fora. Não tem outra, não tem isenção alguma dentro do INSS. Isso é esquema criminoso dentro do INSS. Ponto final. É isso. Eu tô vendo aqui vocês comentando, viu, gente? Olha só, são muitos os casos, né? Muitos os casos. Eu até me ocorreu aqui que eu vou conversar com a minha mãe e com meu pai, inclusive, né? São aposentados, recebem aposentadoria. E aqui, olha só, deixa eu até trazer para vocês aqui, a Conceição está dizendo: eu fui descontada em fevereiro, a empresa pediu a minha selfie com RG para fazer o cancelamento, ou seja, é assim que eles validam, porque muitos idosos acreditam e mandam selfie. Eu entrei na justiça, tá vendo? É isso. Brasil, o que a gente tem em geral, para que a pessoa consiga reaver esse tipo de valor, é a judicialização desses casos, lamentavelmente. Lamentavelmente é isso que a gente tem. Então, Conceição, eu realmente espero que você tenha aí uma resposta positiva da justiça. Aqui o Danilo Tuena também está comentando: meus pais estão tendo um desconto de R$ 81 a anos sem autorização. É isso, gente. É esse o universo, tá? Ó, o Lucas Rodrigues também falando, ó, saco o dinheiro da minha mãe todo mês e ela sempre diz que acha estranho, que deveria ser um pouco a mais e o bobo dizia que deveria ser do consignado que ela tinha, mas agora caiu a ficha que era isso. Então, gente, eu acho que agora, a partir do que a gente tem dessa informação toda, desse escândalo, é que cada um aí, eu vou até, é isso, vou falar com os meus pais hoje, são aposentados também,
para olharem, para a gente poder verificar, para olhar, porque isso é descontado em folha. Então isso é desvio certo, né, descontado em folha de aposentados e pensionistas. Quanto tempo isso está acontecendo? Porque a operação da CGU com a Polícia Federal está falando aí no universo de 2016 para cá. E antes? E antes, né? Bom, o que mais aqui, que a gente tem? É esse valor mesmo, viu, Lucas? O ministro da CGU, ele falou que é mais ou menos era essa a média do que é descontado todo mês, tá? Que mais aqui que a gente tem de informação que é importante aqui, eu quero colocar para vocês, inclusive, como eu disse, além do presidente demitido, nós temos todos esses funcionários aí que foram, eh, eles foram afastados, tá? O que nós temos então, o Alessandro Stefanuto, presidente do INSS, agora demitido. A gente tem o procurador-geral do INSS, o Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente do INSS, Giovanni Batista Fassarella Spieker, o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, o Vanderlei Barbosa dos Santos, o coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS, Jacimar Fonseca da Silva, e o sexto, que é esse aí que está sem foto alguma, é um policial federal suspeito de dar suporte ao grupo criminoso utilizando o cargo para isso. Ele não teve o nome divulgado. Bom, e aí, olha só, né, o escândalo a crueldade, sabe, enfim, eu realmente não consigo encontrar adjetivo, assim, palavra, porque essa gente, ela desvia dinheiro de aposentado e pensionista para poder ter, veja bem, foram apreendidos na operação carros como Ferrari, Rolls-Royce, não sei nem falar esse carro cafona, inclusive. Eu acho, assim, sinceramente, gente, Ferrari, Rolls-Royce, esses carros todos, eu acho de uma cafonice gigantesca. Eu, enfim, muito particularmente acho carro, essa coisa dessas pessoas que gostam de ter carro e etc. É, enfim, cafona, muito cafona mesmo. E aí essa gente desvia dinheiro, pega dinheiro de aposentado e de pensionista para comprar Rolls-Royce, para comprar Ferrari. E na casa, de um dos alvos foi encontrado 15 milhões de reais, um outro foi encontrado $200.000, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, tá? É muito dinheiro, mesmo. De novo, vou falar pela terceira vez, não é essa totalidade que está na chamada, nas manchetes do noticiário todo, tá. O desvio não é necessariamente de 6,3 bilhões. 6,3 bilhões é o valor total do que foi descontado. A investigação ela precisa dar conta que dentro desse universo todo dos 6,3 bilhões, quanto desse desconto não foi autorizado por esses trabalhadores e trabalhadoras todos desse país e que tiveram esse dinheiro todo, eh, desviado. Bom, aqui, gente, então é o Lupe, na coletiva de imprensa ele trouxe essa informação de que a nomeação, então, do presidente do INSS é de total responsabilidade dele, que é esse que está aqui na capa, né, na nossa chamada aqui da nossa live. E o Lupe, então, ele foi orientado pelo presidente Lula para que, essa demissão acontecesse, tá. Ele também disse que não o ministro, né, não vai tolerar, nenhum tipo de conduta, má conduta, aquela resposta sempre, né, padrão que a gente sabe, que está aguardando o processo, que corre sob segredo de justiça, que não vai tolerar nenhuma irregularidade, que quer punir exemplarmente qualquer cidadão e cidadã que tenha cometido erros, malfeitos e crimes. Erros? Isso é criminoso, isso é cruel. Tirar dinheiro de aposentado,
de pensionista. Isso não é erro, isso é crueldade para comprar essa cafonice desses carros Ferrari, Rolls-Royce, para ter $200.000 dentro de casa, R$ 15 milhões dentro de casa. Isso não é erro, isso é criminoso, isso é covardia que se faz com as pessoas. Tirar R$ 40, R$ 50 de cada um para poder enriquecer. Isso é um absurdo. Bom, e aí, gente, o Stefanuto ele tá no cargo, né, estava até hoje, desde janeiro de 23, ou seja, no comecinho do governo Lula, ele foi nomeado pelo Lupe. Ele é um servidor, de carreira do INSS desde 2000, ou seja, ele está há 25 anos no INSS, quer dizer, conhecia muitíssimo bem, né, toda a estrutura do sistema, tudo que tá, no que se refere aos processos dentro do INSS, né. E o Stefanuto, gente, ele tinha também como em geral, né, a gente sabe, esses cargos nomeados todos, um interesse político, né. Ele era filiado ao PSB. Recentemente, ele foi para o mesmo partido do ministro, né, do Carlos Lupe, se filiou ao PDT. E o que a gente tem de informação, inclusive, né, pelo presidente do PSB, o Carlos Siqueira, que não teve, no momento da indicação, nenhuma participação, para que ele viesse, então, a ser indicado como presidente do INSS, tá. A nomeação lá foi feita exclusivamente pelo ministro Carlos Lupe. E que agora, então, ele está recentemente filiado ao PDT, e a ver o que vai acontecer, inclusive, né. Um partido que se preste um escândalo como esse, é claro que é preciso ter parcimônia, que é importante ter o devido processo legal, mas no mínimo um afastamento, né, para não dizer uma expulsão do partido, não do Carlos Lupe, tá, gente? Eu tô falando deste daqui, do presidente do INSS. 25 anos dentro da estrutura, aí um escândalo como esse, tem todo um interesse político, né, inclusive por isso que trocou de partido, estava no PSB, agora foi para o PDT, mesmo partido do ministro da Previdência. Então, no mínimo, um afastamento, né, para não dizer uma expulsão. É isso que me parece dentro do que a gente pode entender, quanto à ética, né. Então a gente tem aí mais um ministério maculado, né, dentro do governo do presidente Lula. Claro que tem aí uma defesa, por parte dos governistas em relação a uma operação que passou a acontecer, inclusive o próprio ministro da CGU, o Vinícius Carvalho, ele disse isso, de que é uma operação que aconteceu a partir, então, desse governo Lula 3, né, e que tudo que está sendo feito é justamente para que esse essa esse escândalo ele venha a ser no mínimo resolvido. Agora para ser resolvido, sinceramente, para ser resolvido, precisa devolver, não sei como, sinceramente, não dá para saber, porque é muito dinheiro e, assim, o nível de fiscalização que passou, ou melhor, que não teve de fiscalização, eu não sei como é que eles vão chegar num valor, né. Eu imagino que talvez tenha que, pegar todo o processo, todos os pagamentos, né, as folhas de pagamento daquele, aposentado, daquela pensionista, para entender aonde que estava irregular. Como aqui a Conceição, né, que estava falando conosco, que entrou na justiça, é muito provável que esses casos eles devam vir a ser judicializados. Não dá muito para entender como é que isso vai acontecer, embora, isso já de antemão na coletiva de imprensa, foi colocado que esses casos eles serão avaliados individualmente e sim, serão ressarcidos. O que se tem inclusive é que quando essas denúncias todas elas foram sendo apresentadas, como eu disse aqui, foram cerca de 130.000 casos
de pessoas que entravam em contato de alguma forma com o INSS e pediam cancelamento de um serviço que não foi contratado. E aí sim, a partir desse cancelamento, esse desconto não acontecia mais. Mas também a saber, né, gente, não acontecia mais, 2, 3 meses, 6 meses depois, voltou através de uma outra entidade, de um outro nome, até a pessoa olhar na folha ali e ver: "Ô, tem R$ 40 aqui descontado, do que é?". Não sei nada, de repente, como disse aqui o Lucas dizendo, né, eh, acho que foi o Lucas que disse que a mãe dele pega olha lá o pagamento da mãe dele. Pode ser parte do consignado, que a gente sabe que tem do empréstimo, né. A gente sabe a quantidade de aposentados nesse país e de pensionistas que fazem empréstimos consignados, né. O quanto de, financeiras, de bancos que enriquecem cada vez mais, justamente oferecendo esses empréstimos todos. Nós temos um país de trabalhadores endividados, essa é a realidade. E aí a pessoa vai pegar a folha de pagamento, no universo ali dos descontos todos que vão acontecendo, olha lá, 40 conto, passa, acaba passando, né, a hora que vai ver passou 2, 3, 5, 6 meses. E aí nisso, essa gente criminosa, essa organização criminosa roubou aí o suficiente para que uma pessoa compre um Rolls Royce, por exemplo, tenha US$ 200.000 dentro de casa, 15 milhões. É isso, é disso que a gente está tratando aqui. Então é um escândalo, para dizer o mínimo, para dizer o mínimo. E um escândalo, inclusive, do ponto de vista da fiscalização do INSS, né, do que se escoou dentro dessa fiscalização toda. Quer dizer, não teve fiscalização, né, não teve. O Erickson está trazendo aqui uma outra informação, que ela ouviu falar de descontos indevidos e prática normal nos bancos, que desconta e ninguém percebe e vão enriquecendo ilicitamente, isso é verdade. Isso aconteceu inclusive com a minha mãe. Dentro tem uma prática, quando a gente descobriu, mas tem uma prática que quando, por exemplo, a pessoa toma um empréstimo, eles colocam uma folha. E aí a folha ela tem ali um desconto a mais, um serviço, um pacote a mais, e aí isso vem, né. Aí pensa, a quantidade de clientes, por exemplo, estou falando no caso de banco, né, a quantidade de clientes que se tem e os descontos que todos que vão esses penduricalhos, digamos, né, que vem descontado no extrato. Hoje em dia nem extrato a gente tira mais, né. Hoje em dia é tudo online, as pessoas nem olham mais extrato. Tudo é online. Imagina para esse universo de idosos, por exemplo, né, de aposentados, que os extratos sequer têm, no papel. Pensem, isso é um esquema criminoso quase perfeito. Vamos combinar? Quase perfeito. E sim, alguém perguntou aqui, segundo a informação da Sejus, são cerca de 130.000 denúncias, tá, para além das investigações, ativas, né, que a própria CGU ia perguntando e questionando, e as respostas que vinham, até coloquei aqui para vocês, olha só, eu acho que está aqui, eh tá, né, é essa chamada aí, olha só, que é isso que eu estava falando, ó, infelizmente o INSS não deu conta de fazer a fiscalização adequada, em razão também do aumento do número de descontos, isso gerou uma bola de neve, que está sendo investigada desde 2023, com a Polícia Federal entrando em 2024. E aí, essa outra informação também que eu trouxe para vocês sobre o número de pessoas que iam sendo entrevistadas e mais de aqui ó, falei errado inclusive, eu falei 70, né, é 97%, olha só. Eles entrevistaram, a CGU entrevistou 1.273 pessoas, né, entre aposentados e pensionistas, e 97% dessas pessoas todas sequer autorizaram qualquer tipo de desconto. É quase o crime perfeito, gente. Quase.
quase, né. Aí veio a CGU e depois a Polícia Federal e conseguiu fazer esse pente fino todo, tá. Então aqui eu só quero colocar rapidamente um trechinho do ministro Lewandowski, ministro da Justiça, que estava na coletiva de imprensa, e que fez um comentário a respeito, desse caso em si, né, do ponto de vista político, falando inclusive sobre o presidente Lula. Olha só, deixa eu voltar aqui para a gente pegar do começo. O presidente, desde as primeiras horas da manhã, foi informado desta operação por intermédio do nosso diretor-geral, Andrei Rodrigues, que nos está presente, juntamente com o nosso ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, e também o ministro Carlos Lupe, que é da Previdência Social. Então, desde as primeiras horas da manhã, isto é praxe, o presidente recebe a informação de que uma determinada operação, quando é de vulto, foi deflagrada. Ele é informado no momento em que a operação ocorre, assim como o ministro, que essas operações ocorrem em segredo de justiça e, por motivos óbvios, não podem ser antecipados para nenhuma pessoa, para nenhuma autoridade, por mais elevada que ela seja do ponto de vista hierárquico. O presidente mostrou grande preocupação e interesse com relação a tudo o que ocorreu, pediu detalhes, falei com ele logo de manhã, por volta das 7 e poucos da manhã, em que quis se inteirar também dos detalhes. Bom, tá aí. Então, desde a manhã, a demissão do presidente do INSS já estava dada como certa, né, gente? Porque a orientação foi essa, tá? Deixa eu só responder aqui o Red York, que é o seguinte, só para explicar. 130.000 de pessoas que denunciaram Red York, tá? A informação é 130.000 de denúncias, de pessoas, então, que buscaram informação e denunciaram que havia um desconto indevido, ou seja, não autorizado. As 6.000.000 é o universo completo, entre aposentados e pensionistas. Então, acho que, né, acho que ficou claro agora, entende? São denúncias de 130.000 aposentados, mas quando a gente está tratando do total, a gente está falando de um universo de 6.000 pessoas. Dessas 6.000 não, 6.000.000. Então dessas 6.000.000, o que se tem são essas cerca de 130.000 denúncias. Então, gente, e de novo, os 6,3 bilhões é o total, não se sabe exatamente o quanto foi desviado, tá? Inclusive antes, porque esse é o valor que se tem de 2016 para cá, que é o que está dentro do período investigado pela CGU e pela Polícia Federal. Certo? Então tá bom. Entendido, que ótimo. E aí, gente, claro, vão ter desdobramentos desses casos todos, porque aí nós temos o saldo político disso. Claro que a oposição, os bolsonaristas, eu já fui olhando, tá, já no Trend Topics, por exemplo, do Twitter, do X, né, sobre pedir impeachment do presidente Lula, que é um desvio do governo Lula e etc. Então, há, de fato, um saldo político. Agora, sejamos honestos aqui, tá? Sejamos honestos, a despeito de todas as críticas e legítimas que nós fazemos. Essa operação, ela começou com o governo Lula. A investigação começou a partir de 2023. Isso, inclusive, está na fala do ministro da CGU, o Vinícius Carvalho. Certo? Então, acho que é só importante a gente ter isso aqui para a gente poder direcionar corretamente, inclusive, as nossas críticas. Críticas, inclusive, importantes que vocês estão trazendo aqui, que existe uma agenda econômica fiscalista por parte do Fernando Haddad, por exemplo,
para tentar fiscalizar valores de BCP, de BPC, de Bolsa Família, enquanto o que a gente viu hoje não existe, assim, a menor comparação, inclusive. A menor comparação, inclusive porque Bolsa Família e BPC, a gente está falando, inclusive, de casos legítimos, de pessoas que tiveram os seus benefícios cancelados e tiveram que ir lá de novo provar e etc. Agora, o que a gente tem de informação é que ainda que essa fraude, essa organização criminosa, ela acontecia a partir da investigação da CGU de 2016 para cá, muito possivelmente isso acontece antes de 2016, muito possivelmente, né? O que se tem mesmo é que foi a partir de 2023 que a CGU começou a olhar para esse processo todo, tá? Então é importante isso, gente, tá? Nós somos muito críticos a todas as questões aqui, mas a gente precisa ser ético e honesto, né? Não dá para entrar também numa baila e ficar tratando tudo, né? Entrando num discurso bolsonarista, num discurso de extrema direita. Tá? Uma coisa é ser crítico ao governo, é você olhar eu ia falar um palavrão aqui, os erros, né? Essa entrega do Estado na mão dos bancos, essa virada não para a esquerda, pelo contrário, uma virada para o neoliberalismo desse governo. Isso é grave, gravíssimo, inclusive. Mas é importante a gente saber que essa investigação da CGU, ela acontece a partir do momento em que o Lula 3 começa a trabalhar, em 2023. Então, assim, é sobre isso, tá? O Denilson está fazendo uma pergunta aqui, olha só. Isso aqui, e antes de te responder, Denilson, olha só, eu só quero dizer uma coisa para vocês também. Tudo que a gente tem de informação e tudo que eu estou trazendo para vocês foi tudo que eu fui checando e acompanhando ao longo do dia, de hoje, uma operação que aconteceu hoje. Como eu disse, terão desdobramentos, então outras informações vão acontecer, e a partir dessas novas informações a gente vai atualizando, tratando aqui, inclusive para compreender o grau de responsabilidade deste governo em relação a todas essas questões. Até pelas próprias nomeações, né? Do ministro da Previdência, do nomeação feita pelo ministro da Previdência para a presidência do INSS. Então, é importante, tá? Mas a gente só precisa realmente saber direcionar as nossas críticas, certo? E aqui, olha só, o Denilson pergunta: você não acha bem oportunista dessa investigação ser oportunista para justificar uma nova reforma da Previdência por esse governo ou para uma possível reeleição? Você está falando da reeleição do presidente Lula, certamente, né? Eu acho que vira uma bandeira sobre enfrentamento à corrupção, né? Uma bandeira de que, olha, há uma organização criminosa que acontecia antes do governo Lula, né, 2016 para cá, que é o que se tem dentro da investigação. Então, vira uma bandeira, realmente. Inclusive, toda a ala governista já está nas redes sociais, trazendo justamente isso, nas manchetes, nas publicações todas. O governo Lula desmantelou uma organização criminosa, o governo Lula fez uma investigação e que encontrou, então claro que vai ser uma bandeira. Claro, há uma mácula dentro da história do Partido dos Trabalhadores, que é o Mensalão, a Lava Jato. Então, todo e qualquer tipo de sombra, de fantasma no que se refere às questões de corrupção, o Partido dos Trabalhadores ele vai colocar como uma bandeira de enfrentamento. E outra justiça seja feita. A Lava Jato foi um grande lawfare que o Partido dos Trabalhadores foi exposto, né? Agora, a sua primeira pergunta, isso ser uma justificativa para uma nova reforma da Previdência, é pertinente também, mas eu realmente não saberia te responder. Eu acho que a gente precisa compreender, Denilson,
o que teremos de novas informações, novas declarações a partir dessa operação, tá? A respeito dessa nova reforma da Previdência. Então, acompanhar mesmo o desdobramento do que a gente tem a partir dessa operação de hoje, tá? Isso eu realmente não saberia te responder agora, nesse momento.